Olá, alunos e alunas, a paz para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nossa videoaula. A partir de então, iniciaremos a praticar a escrita das consoantes hebraicas. É muito lindo, é maravilhoso nós aprendermos esse alfabeto tão especial. Então, a partir desta aula, você juntamente comigo, pegando o seu material e junto nós vamos praticar a escrita das consoantes do alfabeto hebraico. E a nossa primeira consoante de hoje é o Aleph. O Aleph, você já viu que ele é uma consoante muda, ela não tem som. Ela vai apenas ser pronunciada quando ela receber uma vogal embaixo dela. Então, hoje nessa videoaula, iniciando ela, você vai aprender a desenhar, a escrever a letra, a consoante Aleph. O nome dela, Aleph. Então você vai pegar o seu material e você vai praticar juntamente comigo. Você vai pegar o primeiro risco de cima para baixo, ok? Um risco para cima e de baixo e outro ao lado dela e outro embaixo. Então você tem primeiro risco, 1, 2 e o 3. Essa é uma forma. Você também pode fazer ela dessa seguinte maneira, mais ondulada, mais ondulada. Assim também você pode praticar ela e dar uma puxadinha aqui. É importante você observar que você precisa deixar esse espaço aqui. O primeiro bastão que você vai fazer na vertical, ele vai ficar tanto reto quanto ondulado, mas o risco de cima é importante você pôr ele para baixo. Veja que ele fica para baixo, mais para baixo, e o outro ele fica um pouco mais para cima. Aqui você dá uma puxadinha para lá para dar mais uma trabalhada nele, Então você tem aqui a primeira consoante, o Aleph. É importante você observar que quando você for transliterar na escrita, ele apenas é um apóstrofo que é jogado para lá. Porque tem o Ain, outra consoante muda, que ela vai ser transliterada com o apóstrofo virado para cá. Então é importante você já fazer esta observação. O Aleph e o Ain, eles são transliterados desta maneira. Então você tem a primeira consoante, é o Aleph. O nome dessa letra se chama Aleph. Nós vamos para a nossa segunda letra do alfabeto hebraico, do nosso texto sagrado. Nós vamos para a segunda consoante. A nossa segunda consoante é o Beit. Ele é o Beit. Então você escreve aí o Beit. Beit, com TH no final. Beit, a nossa segunda consoante. Como que nós vamos desenhar e escrever à mão a consoante Beit? É muito fácil, gente. Vem comigo, você vai pegar da esquerda para a direita, você vai vir, desce aqui e vem aqui. É importante observar que o Beit, ele tem um tracinho puxado para cá, ok? Você tem que deixar esse pontinho aqui passando. Então você vem para 1, 2, 3. Veja, tem que deixar esse ponto aqui para mim. Tem que deixar esse ponto aqui. O Beit, lembra-se, o Beit, aí vem esse pontinho aqui no meio, que esse ponto é chamado de Dagesh. Nós vamos aprender sobre ele, a importância desse ponto que aparece dentro das consoantes hebraicas. Então você tem aqui o Beit. O Beit é a nossa segunda consoante do alfabeto hebraico. Gente, é muito fácil, Porque a segunda letra do alfabeto hebraico, o Beit,
ele já traz o significado do nome da sua letra, que equivale ao nosso português de o som de B. Ele vai ter o som de B. Então, o beit, a nossa segunda consoante, você vai desenhar ela, você vai escrever ela assim, ó. Você vem 1, 2 e 3. 3 tracinhos. E por último, o pontinho no meio. Não esqueça, o dagesh. Porque se você vê essa consoante assim, sem o ponto dentro, ele vai ter o som de V. Ok? São algumas particularidades que nós vamos aprender dentro do alfabeto hebraico. Então, viu essa letra, essa consoante com um pontinho dentro, é o beit, que vai ter equivalente ao som de B, B de bola, né? E se você vê que não tem o dagesh dentro, ele logo vai ter o som de V no nosso português, como de vaca. Então você tem o V, aí o nome dessa consoante aqui já não é beit, o nome dela é veit, veit, ok? Veit. Então você tem o beit e você tem também o veit. Esse aqui nós vamos falar mais sobre ele na próxima aula. Beleza, gente? Creio que você está... É muito fácil, né? A beit, a segunda consoante do alfabeto hebraico, equivale ao som de B no nosso português, sem o pontinho dentro, né? Como que fica? Isso, se você falou veit, falou certo. O veit, sem o pontinho dentro. Não esqueça de deixar esse tracinho aqui para você não confundir com outra consoante que nós vamos aprender nas nossas próximas aulas. Esse pontinho aqui, ele é chamado de nekdot, né? Um pontinho bem especial, que ele vai diferenciar de outras consoantes. Beleza, gente? Muito fácil, né? Desenhar, escrever as consoantes do alfabeto hebraico. Nós vamos para a nossa terceira consoante do alfabeto hebraico, que é o Gimel. Isso mesmo, o Gimel. O Gimel, você escreve o nome da consoante Gimel. Gimel, ok? Gimel. A palavra Gimel, ou seja, a nossa consoante Gimel, ele nunca vai ser pronunciado como no nosso português, ok? O nosso Gimel é muito fácil também de você escrever ele, desenhar ele. Como que nós vamos descrever ele, escrever ele? Você vai começar de cima para baixo, o Gimel, você vem aqui, puxa para baixo, e depois você vem com outra perninha aqui e puxa aqui. Aí você tem o Gimel, nunca, e ele não vai ter o som de G no nosso português. Ele vai ter o som no nosso português de G, mas como galo, né? Galo. Esse é o Gimel. Essa é a nossa terceira consoante do alfabeto hebraico. Beleza, gente? Olha só, é importante você fazer essa observação do Gimel, que vai ser transliterado, ele vai ser transliterado com G, não com som de gelo do nosso português, mas sempre com um som de G, de galo, de Gustavo. Beleza, gente? Então essa é a nossa terceira consoante do alfabeto hebraico. Isso está muito fácil, é muito fácil nós aprendermos dessa maneira. Eu creio que você está aprendendo a escrever aí as consoantes do alfabeto hebraico. A nossa quarta letra, a nossa quarta consoante do alfabeto hebraico é o Dalet. Isso mesmo, o Dalet. Veja só, Dalet é o nome da nossa quarta consoante. E como que nós vamos
escrever, como que nós vamos desenhar a letra, a consoante Dalit. Então veja, você vai começar de novo em cima, um tracinho, beleza? Aí você vem com o outro agora para baixo, é o nosso Dalit. Lembra-se, deixa esse tracinho aqui, gente, ó, esse tracinho puxado para cá, passando para cá, beleza? Deixa ele passando, esse pontinho aqui, deixa ele sobrando, o Dalit. Esse é o nosso Dalit. Tem outra forma também de você fazer o Dalit, beleza? Mais assim, mais simples, o pontinho aqui. Mas esse aqui é a melhor forma de fazer, fica mais bonitinho, né? Então tem o Dalit. Outra observação, o Dalit ele recebe também um pontinho dentro dele, tá? Ele recebe um pontinho dentro dele. Na sua transliteração é muito fácil, né, gente? Vai ter o Dalit, já tem já o som de D, né? Tem o som de D, equivale ao som de D, de dado, de dedo, do, da. Então, o nosso Dalit, gente, eu errei aqui, olha, eu coloquei Dat, né? É Dalit, isso, Dalit. Aí você tem o som de D na nossa língua recepta, que é o Dalit. Essa é a nossa quarta consoante do alfabeto hebraico. Beleza, gente? Creio que você está aprendendo demais dessa forma aqui, muito didática, essa forma de aprendizado. Beleza? A nossa quinta consoante do alfabeto hebraico é o Vav. O Vav, gente. Vav. É o Vav, escrito com dois W, né? O Vav, ele é muito conhecido, porém, a letra, ela é desenhada assim, o nosso Vav. Esse é o nosso Vav, beleza? Ó, você vai, é tipo um L já de cabeça para baixo, né? Então, você vem aqui, puxa e desce. É o Vav. Já o som que equivale na nossa língua receptor, ele vai ter o som de V, mas na sua tradução, quando você estiver transliterando, você precisa identificar isso, beleza? Você precisa observar isso. O Vav, às vezes ele vai receber ponto em cima dele, e se ele receber um ponto em cima, ele vai ter som de vogal. Ele, se receber um ponto no meio, ele vai ter um som de vogal. Isso nós vamos aprender na frente. Mas adiantando, se ele tiver um ponto aqui dentro, ele vai ter o som de U, da vogal U. Se ele não tiver o ponto aqui dentro, mas se tiver um ponto aqui em cima, ele vai ter o som da vogal O. Mas se ele não tem nada nem em cima e nem no meio, ele vai ter o som de V. E sempre ele vai aparecer transliterado com V ou com W também. Beleza, gente? É a nossa videoaula de aprendizado de escrever as nossas consoantes do alfabeto hebraico. E nossa última consoante de hoje da nossa videoaula é o Zayn. Isso mesmo, o Zayn, gente. O Zayn, o nome da nossa consoante. Zayn. Zayn é a nossa consoante do alfabeto hebraico. É muito fácil também de desenhar essa consoante. Você vai pegar em cima também, descer um traço, parou, só aqui. Aí você vem com o outro traço, pegando no meio mais ou menos dele aqui, assim. Tem outras formas também de você desenhar, de você escrever ela. Você pode fazer um ondulado assim, e também pegar no meio dessa ondinha aqui, ó, gente, e puxar, beleza? Mas essa primeira aqui que eu fiz é a melhorzinha para você estar fazendo. Então você vem aqui e daqui puxa para cá. É o Zayn. Qual que é o som equivalente do Zayn na nossa língua receptora? Logo, Zayn já está dizendo, né? Já vai ser equivalente ao som de Z.
Z, Z de zebra, Z de zero. Ok, gente? Essa foi a nossa videoaula das consoantes hebraicas. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Lehi Traut e até mais.